Saiu o resultado da pesquisa salarial 2024 feito pelo canal Código Fonte TV. E aí pessoal, tudo 100%? Vocês conhecem o canal Código Fonte TV? Todo ano eles fazem uma pesquisa salarial e esse ano não foi diferente. Inclusive eu divulguei no Instagram, divulguei aqui nos vídeos curtos do YouTube. Espero que você tenha respondido a pesquisa. Então vamos reagir à pesquisa. Eu não assisti, deixei para assistir o vídeo agora. Lógico que eu não vou deixar o vídeo todo aqui. É a primeira vez que eu faço esse tipo de react, assim, de assistir vídeo. Então eu não sei exatamente o que pode, o que não pode fazer, a parte que pode deixar, quanto tempo pode assistir. Espero que o pessoal do Código Fonte TV não fique chateado comigo de eu assistir o vídeo deles aqui, mas qualquer coisa eu excluo o vídeo ou removo as partes aí do vídeo, deixando só a parte da minha opinião. Então eu vou assistir aqui algumas partes, lógico, vou cortar e deixar só a parte onde eu acho relevante na nossa área de análise de dados. E se tiver também no site ali, eu vou acessar o site, mas primeiro eu quero assistir o vídeo, depois eu vou acessar o site e aí ver se tem mais alguma coisa aí e dar minha opinião conforme eu for assistindo o vídeo. Eu acho que é isso que faz react, né? Deixa o like, se inscreve no canal e deixe nos comentários aí se vocês preferem que eu faça reação sobre coisas que tá na internet ou se eu prefere aqueles vídeos mais técnicos fazendo teste de performance, beleza? Vamos lá, bora assistir. Então só entrar no YouTube, digita aí Código Fonte TV, aqui tá o canal, por favor se inscrevam, deixa o like lá no canal. E aqui tá o vídeo, o link do vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui para vocês também poderem ir direto para lá e assistir o vídeo na íntegra, tá? Aqui vai ter só algumas partes. Mas chegou o momento de divulgar nossa pesquisa salarial de 2024 para programadores brasileiros. Como sempre, vários disclaimer. Essa pesquisa não tem vínculo nenhum com nenhuma outra empresa e é um trabalho totalmente feito aqui, ó, pelo Código Fonte TV. Sem mais delongas, então, vamos saber o que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho nesse ano, 2024. Importante isso, né, pessoal, porque não é uma pesquisa oficial, é o canal que tem um público muito grande, eles fazem a pesquisa, quem quiser responde, depois eles apuram o resultado. Então se você quer algo mais oficial, Caged, entra no Caged lá, baixa os dados do Caged, faz um aplicativo de análise e deixa nos comentários se vocês querem que eu vá atrás disso, fazer o download dos dados do Caged e fazer algumas análises de salário baseado no Caged, né? Mas vamos lá, vamos assistindo. Se você ainda não acompanha o Código Fonte TV, esse é o momento de se inscrever aqui no canal e nos dizer aqui nos comentários como você está vendo o mercado para nós devs aqui em 2024. Nós vamos navegar pelas principais estatísticas que nós geramos, mas são centenas, literalmente, de insights. Então, depois que o vídeo terminar, eu te convido a você mesmo navegar pela página para tirar as suas próprias conclusões. Lembrando que nós temos várias segmentações, dependendo da atuação no mercado. Por exemplo, devs que são back-end, front-end, full stack, que trabalham com segurança, que trabalham, por exemplo, com DevOps e muitas outras segmentações. Vale lembrar que nas próximas semanas nós continuaremos atualizando a página e trazendo mais... Aqui a página também vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Inclusive dá para acessar outros resultados de outros anos, né? E tem uns filtros bacanas aqui, ó. Mas depois a gente vai ver isso aqui. Vamos voltar pro vídeo aqui. Segmentações como linguagens e cortes por níveis de experiência. Então é sempre bom ficar aqui ligado no canal, pois nós vamos avisando toda vez que essa página for atualizada para a gente analisar juntos. Combinado? Mas vamos pegar aqui uma insight geral, né? Acho que é melhor. Depois você vai aqui no menu e filtra pela sua área de atuação, que fica melhor. 63,8% tem ao menos curso superior completo. Essa informação é extremamente relevante, né? Porque muita gente fala, não precisa fazer faculdade, a gente acredita mesmo. Para entrar no mercado não precisa, mas é importante sim, não só pelo diploma, pelo papel, mas pelo conhecimento, principalmente se for uma boa faculdade, tá? E também networking e muitas outras coisas que... Essa parte aqui é interessante, porque eu tenho até um vídeo no canal aqui falando sobre faculdade e certificação, né? E é aquela história, faculdade você só vai saber que você precisa depois que você fizer. Você nunca vai precisar de uma faculdade nem de uma certificação para ser um bom profissional, não tem nada a ver. Você pode ser um excelente profissional sem fazer faculdade, sem fazer certificação, né?
mas quando você faz, é o que eles estão falando aí, de você poder ter network, né? Você vai conhecer muitas pessoas e você vai aprender a aprender, aprender a pesquisar, aprender a se virar, sabe? Acho que essa é a grande experiência da faculdade. Eu recomendo que seja feito, mas não significa que você vai ser um excelente profissional só por causa disso. Mas é importante sim, porque é um grande filtro na real, né? E dependendo do cargo que você pretende, vai ter que fazer faculdade porque vai ser obrigatório, porque para alguns cargos, se você não tem faculdade, você não, as pessoas nem analisam a tua proposta, né, o teu currículo, tá? Então, realmente é importante fazer sim. Acontecem dentro da faculdade. Não é jabá, porque aqui nesse vídeo não tem jabá, mas a gente é parceiro da FIAP e a gente conhece a FIAP por dentro, participamos ano passado de eventos com eles e a gente coloca eles ali num outro patamar de faculdade, realmente, porque ajuda realmente os profissionais, né, a saírem mais completos. Olha só, essa é uma pergunta deixar nova. mais ansioso. Olha só, aqui é o seguinte, ó, o verdinho é o sim e o azul é um não. Então, por exemplo, queremos entender melhor a saúde mental dos devs. É afetada pela dinâmica do trabalho. Quer dizer, você tem algum tipo de problema? Não, é a maioria. E aí você coloca aqui, estresse. Olha lá, aí é maioria. Aqui eu achei interessante um detalhe das cores, que não vai mudar nada, tá, pessoal? Mas como a gente trabalha com análise de dados, esse gráfico aqui que indica o avião essa hora, sempre assim, cara, que indica uma coisa boa, ou seja, se você já qualquer a pergunta, né? Queremos entender melhor como a sua saúde mental, como a saúde mental dos devs é afetada pela dinâmica de trabalho. Então, se não foi afetado azul, não, isso deveria ser verde, né? Que é uma coisa boa, não foi afetado. E o outro deveria estar vermelho ou um tom mais escuro, assim, puxando para o vermelho, que indica uma coisa ruim, né? Foi afetado. Então, a saúde mental afetada seria uma coisa ruim. Então, esse significado das cores aí seria uma sugestão só para seria uma sugestão de melhoria no gráfico para facilitar o entendimento, né? Pensando em análise de dados. Porque a nossa área a gente tem que comentar alguma coisa, né? Porque ali a gente perguntou, né? Você já sofreu por algum tipo? O nenhum acaba ficando pequenininho, né? Então a maioria, de fato, já sofreu por alguma coisa, exato, né? Aí, ansiedade e estresse estão no topo ali, ó, comparativamente, né? Aí, por exemplo, estafa mental, burnout, ainda não é a maioria, mas é um número muito relevante, né? O que me preocupa é que normalmente a gente colocou assim numa certa escala, entre aspas, né? Não é exatamente assim que acontece com a doença, mas raramente uma pessoa vai ter burnout sem antes ter se estressado e sem ter sofrido ali de algum tipo de ansiedade. Então, querendo ou não, você vê, as pessoas estão estressadas, estão sofrendo com ansiedade, então tem que tomar cuidado ali com os itens que são mais grau mais elevados. É a porta de entrada ali para depressão. Tá? Não é a maioria, mas assim, eu pelo menos eu vejo que é um número muito relevante, principalmente quando a gente olha aqui ansiedade e estresse, né? A gente sabe que no dia a dia a gente sofre bastante com isso, né? E a ansiedade, acho que acaba fazendo parte do dia a dia do desenvolvedor, porque muitas vezes a gente encara um desafio que a gente não sabe exatamente como vai resolver. Isso gera ansiedade. Não tem como, acho que passar por algum momento sem ter tido um momento de estresse e de ansiedade na nossa carreira. Acho difícil. Então é importante realmente ter esse autoconhecimento para... É impressionante como aumentou e tem muitos casos de problema de saúde mental na área de tecnologia, desenvolvimento, na área de dados não é diferente, né? Acho que talvez até um pouco pior do que na área de desenvolvimento, porque a área de dados lida diretamente com a área de negócio também, então além da pressão normal do desenvolvimento que você vai ter ali da área de dados, você vai ter a pressão do certo, do número, da responsabilidade de entregar o resultado, que pode mudar a direção, o rumo da empresa que você está fazendo aquela apresentação de dados ali, né? Isso é foda, tem aumentado bastante isso aí. Conseguir equalizar e não deixar que isso daí extrapole e vire os outros problemas ainda mais graves, né? Olha, a gente vai
falar aqui desses insights mais relacionados a salários. Depois a gente vai frisar um pouco mais aqueles que são novos, tá? Se você já está acostumado a olhar a pesquisa, as outras perguntas são bem parecidas que a gente fez ano passado, então você pode olhar ali e comparar. Então, em média salarial, a gente colocou aqui, ó, estágio 1.748, júnior 4.079, pleno 7.850, sênior 15.050 e outro, que todo mundo fala, que outro é esse, né? Aí eu especifiquei, ó, especialista, tech lead, é o principal, né? Então tem toda uma outra gama ali de profissionais também que trabalham com desenvolvimento. E aí a gente não fez a comparação aqui de se aumentou ou não, no caso do outro, né? Está aqui em 18.202 a média, mas se eu comparar aqui, por exemplo, com 2023, está 16, então realmente aumentou. Mas em comparação a outros, vamos de baixo para cima, ó, o sênior teve um decréscimo de 3%, olha só, de 15,50, anteriormente era 15,510. Então a gente está vendo, para quem está mais ali sênior e pleno, é engraçado a gente está vendo esses salários reduzirem, uma vez que as empresas elas estão focando realmente na contratação desses profissionais. Ou tem muito sênior aí por aí no disponível mercado, no mercado? Né? Não Pois é o que eu ouço. Pois é, então esse número, esse decréscimo aqui no nosso cálculo foi um pouco assim, surpreendente, né? Embora tenha sido um valor pequeno, se você colocar ali, foi de 15.500, 3%, né? Tá, de qualquer forma são 3%, né? Mas surpreendeu a gente, né? A gente não imaginou ver essa queda. Porque desde da primeira edição até agora, a gente vê um acréscimo nos salários, tá? E em alguns momentos o acréscimo é só uma reposição ali de inflação, mas em outros momentos não, já chegou a mais de 10%, 12%, 15%, né, de acréscimo. Então a gente fica meio assim, né? Tá bem dividido, né? Porque 32% é pleno, 28% aqui júnior e 22% sênior, e a gente teve aqui quase 10% aqui do outro, né? O estagiário, que é um pouquinho menor, que acho que é normal, né? Normalmente as pessoas ficam como estagiário durante um período mais curto de tempo e logo depois entram como júnior e aí continua evoluindo na carreira. E sobre área de atuação, como a gente incluiu ali o full stack realmente formalmente, ela acabou vencendo, ó, 34% full stack, 30% back-end, front-end, e aí você tem, ó, mobile, dados, tem outra área aqui, QA, desktop, DevOps, banco de dados, RPA que é novidade também, embarcados, SRE também é novidade, segurança de informação, games e IoT. Então você vê que a gente conseguiu dessa vez uma gama grande de área. Poxa, aqui é interessante, né, pessoal? Como que o pessoal da área de dados não respondeu à pesquisa, 5%, né, muito baixo de todas as respostas, ou o pessoal de dados estão se colocando como full stack ou back-end, né, front-end, eu acho difícil. Então, eu achei interessante, achei baixo, me surpreendeu. Achei que teria uma participação maior do pessoal da área de dados, mas a gente acaba focando na nossa bolha, né? Na real. RPA também ali, o pessoal talvez seja da área de dados e respondeu como RPA, porque está dividido, né? Pode ter algumas respostas de banco de dados. Interessante. Achei baixo a quantidade de participação do pessoal de dados. De atuação. São justamente essas áreas que você consegue filtrar aqui, tá? E aí veio aqui o que a gente também perguntou de novidades sobre o uso de inteligência artificial. A gente falou de 83% utiliza ali, né? Sim, e logo depois a gente perguntou aquela pergunta que vai na ferida ali. Você confia na qualidade do código que está sendo gerado por inteligência artificial? A maioria disso. Parcialmente ficou ali com 44,55%. E isso aí é o que a gente vê realmente, né? Quando você gera o código, você precisa validar. É o copilot, né? Ele é copiloto, ele não vai conseguir fazer para você tudo que você quer sem você conseguir revisar. Né? Agora o interessante é que o sim e o não ficaram praticamente empatados, praticamente ali, 27%, né? A sensação de maior produtividade com IA, 62% sim. Olha só. Sobre o uso de IA no desenvolvimento, 52% adequado, superestimado 38%, ou seja, está compatível aqui, não é exagerando, né? No dia a dia, quando a gente vai fazer, a gente se sente mais produtivo realmente, mas a gente vê, cara,
tem muita coisa que precisa melhorar realmente, né? E aí aquela pergunta, ó, seremos substituídos? 53% disse que não, 40% disse que parcialmente e só 5% disse sim. Então, aqui tem um ponto interessante. Eu vou falar para vocês a experiência que eu tive em uso de inteligência artificial como copiloto aqui, né? Eu precisava fazer uma migração de dados no banco de dados Oracle e eu trabalhei como administrador de banco de dados SQL Server há muitos anos, mas isso já tem mais de 15 anos, cara. Eu fiz isso em 2008. Então eu precisava fazer reestruturar as tabelas, mudar nome de campo, não perder os dados, acrescentar campo na tabela. E aí eu comecei ali naturalmente, fui lá no Google, pesquisei algumas coisas de PL/SQL, porque muitos anos sem mexer com SQL, você esquece muita coisa, né? E como eu trabalhava com SQL Server, tem algumas diferenças pro Oracle. E devido a um vídeo que eu vi, não lembro nem o título do vídeo, se eu lembrar eu coloco aqui na descrição do vídeo. E no vídeo ele usava o ChatGPT para criar uns comandos em SQL para criar umas tabelas no banco de dados, porque ele não sabia fazer nada em SQL. Então ele usou o ChatGPT para criar as tabelas. E aí eu fiquei ali, caramba, porra, deixa eu tentar. E aí eu fui lá pro ChatGPT, coloquei o nome do banco de dados que eu tinha, a estrutura, né? Copiei as tabelas com o nome dos campos e tal. Na verdade eu copiei e colei o script antigo e falei pro ChatGPT que eu precisava alterar. Como eu já tinha feito o script novo para alteração das tabelas, eu disse o seguinte: olha, eu tenho esse código novo aqui e eu preciso rodar isso aqui no banco sem perder os dados, executar esse script sem perder os dados. E ele fez, cara. E ele fez todo o script, inclusive sugestão de chave e tudo que eu não tinha colocado de chave auto-encrypt em campos que não precisava, que é uma tabela de configuração, por exemplo. E o ID lá da tabela não tinha auto-incremento, porque você cadastra na hora ali, não precisa ter auto-incremento, né? Mas ele sugeriu esse auto-incremento ali no campo e eu fiquei surpreso. E o que mais me surpreendeu foi a estrutura, a lógica que ele desenvolveu o script. Quando eu copiei e colei o script que ele gerou na ferramenta do SQL Developer, né, para rodar lá no Oracle, ele deu uma das duas linhas de código lá como não poderia ser usado por causa que ele esperava um ID e estava um subselect. E eu só fiz copiar e colar isso lá e dizer, olha, tá dando erro que não pode ser subselect dentro dessa estrutura. E ele falou educadamente, inclusive, deixa nos comentários se vocês querem que eu mostre isso pra vocês. Eu gravo um vídeo sobre isso, mas eu acho que não precisa. Vocês entenderam a lógica, né? E aí ele pegou e falou, olha, realmente não pode fazer isso, tal. Aqui está o novo código com a estrutura que você deseja. E aí eu peguei esse código, coloquei lá e revisei, óbvio, fiz a revisão para ver se estava tudo bem, mas e quando eu executei, funcionou perfeitamente. Eu fiquei surpreso, assim, falei, caramba, quantas horas eu ia ficar procurando cada um dos comandos no Google, apesar de eu saber os comandos, mas na hora que você vai escrever ali, precisa de um raw, precisa definir uma variável. No Oracle, por exemplo, tem muito uso de toDate, né, ou timestamp, current date, current timestamp, para você poder pegar a data hora atual para executar o script ali, gravar na tabela, essas definições, esses detalhezinhos ali que você não lembra como era que fazia, se vem antes, se vem depois, e o cara gerou tudo ali automático. Então, realmente é um adianto gigante, mas está longe de substituir a nossa lógica ali, principalmente quando dá um erro de você ir lá e dizer, né, olha, deu esse erro, ele até te ajuda a localizar o erro e refaz o código ali, mas claro, ao longo do tempo você vai ficar bem melhor. Mas é interessante isso aí. Vamos ver aqui a continuação. Essa galera do sim ainda, eu acho que são os mais pessimistas ainda, né? E você vê parcialmente, porque realmente quando a gente vai fazer coisas que são trabalhos, às vezes, de ajuste de código, testes, e você vai usar uma IA, ela consegue fazer muito rápido, muito mais rápido, e aí você olha, é isso mesmo que eu queria, então, ok, e bola pra frente. Então, essa sensação de produtividade é maior por conta disso. Mas isso não quer dizer necessariamente que um usuário faria isso por você, entendeu? Sim.
se fosse o caso, né? E aí, qual ferramenta de inteligência artificial você mais utiliza? Disparado aqui, ó, ChatGPT. 66,65%. Depois a gente vê o GitHub Copilot com 13%. E quem não usa nenhuma também tá aí com 10,9%. E aí a gente botou várias aqui, ó. Tem até uma nacional aqui, que acho que não apareceu. Mas, ó, o Sapiens Chat, acho que é uma brasileira, né? Tá bem pouquinho, ó. Mas você vê que a própria ferramenta própria para programar não é a maioria. O ChatGPT acaba tendo, acho que, uma interface, não sei, cara. Mais amigável. Mais amigável. Talvez, então, acho que você separar realmente aquilo da ideia, dá uma sensação de... Pô, não vou deixar ela mexer no meu código. Ele não está se intrometendo naquilo que eu estou fazendo, né? Não sei qual é a sensação, né? Mas a grande maioria usa o ChatGPT mesmo. Pô, sem essa, né, cara? Tira a mão do meu código, tá louco? Não, o meu código, só quem toca no meu código sou eu, cara. Nada de inteligência artificial, copiloto e os cambal pra mexer no meu código. Com certeza eu uso o ChatGPT porque eu não quero que nenhuma linha seja acrescentada, removida, nenhuma tabulação, nada no meu código. O código é meu, eu escrevo, eu deixo os meus erros lá. Estamos chegando, calma, estamos chegando aqui no finalmente, ó. Agradecemos aqui novamente o trabalho brilhante do Thiago Tomazetti, que é o cientista de dados PhD que faz o processamento de todos os dados da pesquisa. Sem dúvida que nós não conseguiríamos entregar esse resultado sem a tua ajuda, então muito, muito obrigado, Thiago, e tudo de melhor para você. Nosso super obrigado também para todos os que dedicaram um tempinho e participaram da pesquisa. Sem você, nada disso seria possível. Então, não podemos deixar de mencionar a todos que adoram criticar esse projeto também e que usam os dados para fazer publicidade e afins. E muitas vezes nem mencionam o código-fonte TV como fonte da informação. Ai, ai, ai. Tô mencionando, hein? Olha lá, tô usando aqui a pesquisa que eu acho interessante, divulguei bastante a pesquisa, então tô fazendo um react aqui e tô colocando o canal deles aqui e links na descrição. Vão lá, pessoal, deixa o like lá, comenta, compartilha lá o vídeo deles, porque realmente é algo importante aí na pesquisa, principalmente para nós que estamos da área de dados, né? Nós só lamentamos pela sua cara de pau. É isso, viu? Mais um ano desse projeto que muito nos orgulha, mas que também nos deixa aqui muito, mas muito estressado com tudo que acontece nos bastidores. Confesso, gente, que para 2025 a gente vai ter que pensar aí umas 10 vezes para ver se a gente vai de novo colocar esse projeto no ar. Desculpa o desabafo, mas olha, verdade, viu? Essa é a verdade, Eu topo ajudar. Se por um acaso esse vídeo chegar em vocês aí, só entrar em contato comigo que eu topo ajudar com a apuração dos dados dessa pesquisa aí. Um grande beijo aí, então, no coração de vocês. Agora sim, você está liberado para acessar pesquisa.códigofonte.com.br e conferir todos os insights e tirar você mesmo aí as suas próprias conclusões, tá bom? Vai lá, viu? Tchau, tchau. Tchau. Filtrei aqui dados e vamos aqui assista a nossa análise de dados e resultados. Podem assistir o vídeo lá. Na área de dados, 750 participantes, 40% estão satisfeitos com o salário, 68,8% têm ao menos o curso superior, 14% possuem entre 4 e 6 anos de experiência na área, 89% utilizam inteligência artificial para programar. Caraca, 89% utiliza inteligência artificial para programar na área de dados, desses 750 participantes. Acredito que a IA não irá substituir os devs do futuro. Poxa, a maioria acredita. Sofrem ou já sofreram com ansiedade, 72%. Vamos ver aqui no geral. Limpar o filtro. 72,7%, né? E na área de dados, 72,7%. Não mudou. Não sei se está certo isso aqui, hein? Trabalham remoto, 55,2% trabalham remoto, mais da metade. Não são devs que moram fora do Brasil, trabalham em empresas no exterior, já conseguiram oportunidade via o LinkedIn, já fizeram transição de carreira para a área de desenvolvimento e já participaram de mais de 8 processos seletivos na carreira. Média salarial por nível: estagiário para a área de dados 1.885, júnior 4.500, pleno 8.900, sênior 15.000.
e outros especialistas, Tex está R$17 mil na área de dados. 31% do são pleno, 28% são júnior, 17% de sênior e 11% de especialistas. É interessante, 11% são estagiários. Média salarial por nível. É uma boa média, né? Você começar no estágio na área de dados já com 1.800, lembrando que na média o urso está morto, né? Então tem que ter muito cuidado com média, mas é uma média interessante. Vamos supor que seja metade disso, já é interessante, né? Para você começar como estagiário na área de dados, é muito interessante. Atua com mais de um contrato de trabalho ou como freelance, 23% diz que sim, e faz freelas 18%. Impacto em layoff, sim, demissões nos últimos 12 meses, 11%. Programador por gênero, temos mais homens do que mulheres, né, com 88% é masculino, 11,5% é feminino. Também invertido as cores aqui no gráfico, né? Essa aqui deveria ser esse deveria ser esse, né? Devido aí o masculino e feminino, mas é só um detalhe de cores aí na hora de apresentar os dados. Aqui eu já comentei, né, no vídeo, eu não sei se eu cortei essa parte, se eu cortei eu vou repetir. Saúde mental, como o sim significa que a pessoa já teve algum impacto na saúde mental, deveria ser aqui um vermelho, né, e o verde deveria estar que não teve impacto na saúde mental, porque por ser uma coisa boa, né? Aqui parece que o verde sim teve impacto na saúde mental. Verde, geralmente a gente associa o verde com coisas boas, né? Então, mais um detalhe de cores aí de apresentação, mas muito legal, muito bonito o site, a apresentação, tudo mais, né? Esse gráfico aqui é complicado, eu não gosto muito dessa exibição de gráfico, mas eu tenho que parar de analisar a aparência e a disposição dos dados e focar nas informações, né? Aqui a gente vê que passe o mouse sobre as faixas salariais para tirar sua dúvida sobre o nível educacional. Então, para quem está ganhando aqui, ó, cada espaço desse aqui, que não dá para ver direito, né? Mas tem as faixas aqui. Então, a primeira faixa aqui é até R$1.000, depois de 1.000 a 2.000, depois de 2.000 a 3.000, e aí tem a quantidade de pessoas nesse intervalo, né? Qual o nível educacional. Onde tem o maior salário aqui é esses dois níveis aqui, né? Então aqui entre 1.000 e 2.000 e 2.000 e 3.000. E aí a gente vê que entre 2.000 e 3.000 reais, apenas 2 pessoas não fez faculdade. Superior em andamento 50%, superior incompleto 3, né? 50% não, 50 pessoas, superior incompleto 3, superior completo 18, pós-graduação em MBA 5 e um mestrado. E aqui entre 1.000 e 2.000 reais não teve ninguém que não fez faculdade, né? Então você vê que as pessoas que não fez faculdade, aqui, se a gente for vendo nível a nível aqui, ó, no primeiro 2, 1, 2, 3, 1, então vai passando nível a nível aqui, e quanto mais vai aumentando o salário aqui, a gente vê uma tendência de não ter pessoas que não fez faculdade, ou seja, quanto maior o salário, maior é o filtro, né? Precisa fazer faculdade, certificações e etc. Beleza? Graduação na área de tecnologia, sim, 76% na área de dados, 20% não teve, não se aplica, pois não tem formação superior, 3,2%. Principais fontes de conhecimento, estudo e atualização. Vídeo, artigos e blog, YouTube, DevTools, Medium, etc. 44%. Aqui a ordem, aqui parece estar ordenado, 44, 41, 5, 3. A legenda está ordenada, mas o gráfico não está, né? Ou está pelo outro lado, né? Geralmente a ordenação é feita pelo sentido horário, mas acho que está pelo anti-horário aqui. Esse é maior, tá no sentido anti-horário, mas está ordenado sim. Então vídeo, artigos e blog, 44%. Quais as principais fontes de conhecimento? Pois é, né? Vamos gravar mais vídeo para o YouTube. O pessoal quer vídeo no YouTube. Então vamos gravar vídeo no YouTube. Livros e e-book 2%. Tempo de estudo na criação de conteúdo. Tempo de estudo por semana. De 2 a 4 horas. Interessante. Menos de 2 horas, 29%. De 4 a 8 horas, 16%. E mais de 8 horas, 10%. Provavelmente quem mais júnior, né?
Isso aqui no associativo seria sensacional, de você poder selecionar aqui. Ó, a gente não consegue clicar, né? Mas a gente queria ver aqui saber se mais de 8 horas são... quais são os cargos, né? Se são pessoas mais júnior, se são pessoas mais pleno, sênior. Provavelmente acredito que sejam as pessoas que são mais sênior, né? Que tem mais de 8 horas de aula, né? De treinamento, de estudos por semana. Não estudo 5.2. Também, curiosamente, provavelmente é pessoas pleno, sênior, que acham que não precisa mais estudar. Ou não, né? Mas é interessante dizer não estudo. Costumo criar conteúdo. 84% não costuma criar conteúdo, e sim. Eu discordo um pouco de não criar conteúdo, porque o pessoal associa muito assim: você cria conteúdo, você grava, você tem um canal no YouTube, grava vídeos para o YouTube, e geralmente só o fato de você estar ali no Instagram, você postar, ou você fazer um comentário ali, você já está engajando em conteúdo, ou você assiste algumas lives de código, que tem bastante aí no YouTube, né? E aí você está ali comentando, de certa forma você está criando conteúdo, então, compartilhando suas experiências, tal, no Instagram mesmo, né? Não precisa, mas eu imagino que aqui seria, a pergunta é para se, de forma consistente e dedicada e profissional, né? Você cria conteúdo? A resposta: 84% não, 15% sim. Vamos criar conteúdo, pessoal. Vamos fazer mais coisas aí. Modelo de contratação, CLT versus PJ. CLT 8.200, PJ 13, normal, né? Então, se a gente fosse pegar aqui 60% de imposto, mais ou menos, né? Então, 8.209 mais 60%, 13.134. Ou seja, bateu, né, quase que bateu nos centavos aqui. O que eu quero dizer com essa conta? CLT, quando o cara sai de CLT e vai trabalhar de PJ, ele acaba recebendo pelo mesmo valor que ele estava no CLT, mais os impostos. Então acaba sendo uma forma de tirar o peso do Estado das costas e pagar menos imposto, né? E outros aqui, 6.000, aí esse outros aqui eu imagino que seja mais a realidade dos extras, né? Você faz uns freela e aí acaba tendo uma média além do CLT aqui, então outros estaria mais ligado nisso, certo? CLT ou PJ, essa é uma pergunta que eventualmente os programadores e profissionais de tecnologia se fazem. Discutimos esse tema em um dos vídeos do Código Fonte TV, indicamos que você assista para entender nossa vivência e opinião nessa questão. Vamos lá, assistam lá, pessoal. Localidade de trabalho. Será que o trabalho remoto vai perder força? Isso aqui, lembrando que aqui a gente está vendo só na área de dados, tá? 55% trabalho remoto, 29% híbrido, 15% presencial e caindo, né? Remoto, 73%, modalidade ideal, 73%, ou seja, olha o gap que tem aqui, né? O 55% trabalha remoto e 73% acha que seria o ideal. Então tem muita gente do presencial e do híbrido aqui que adoraria estar no remoto, né? Aí 24% aqui híbrido e 1,8%, 1,87% aqui no presencial, né? Então por isso que eu falei, 15% e caindo, porque o ideal seria trabalhar só remoto ou no máximo híbrido, né? Local que se sente mais produtivo: remoto 71%, híbrido 22%, presencial 6%. Eu sou suspeito para falar, né? Eu trabalho remoto há muitos anos, então prefiro trabalhar remoto. Possui espaço para atuar remoto, possui espaço específico, né, para trabalhar remoto, 94% sim, 5% não. Eu tô nesse 5% não, tá? Eu tenho um local aqui que eu trabalho remoto, mas não é um local específico, né? Deveria, quem sabe um dia eu acabo fazendo aí um local específico para trabalhar remoto, né? Por enquanto dá para ir levando assim mesmo. Desenvolvedores brasileiros no exterior e o inglês.
Poxa, lembre que aqui a gente está falando só da área de dados, né? Então pretende-se mudar para outros países, para outro país, não 47,73%, sim, para os próximos 5 anos, 28%, sim, mas levará mais de 5 anos, 18%, sim, em até um ano, 3,4%, e já estou no exterior, 2,4%. Tenho muitos amigos que saíram do Brasil, né, por motivos óbvios, e eu não pretendo sair, mas confesso que a cada dia tem um motivo a mais para mudar de ideia, né? Quem sabe aí no futuro, né? Nível de inglês avançado 43%, normal na área de dados é bem alto, né? Intermediário 34%, básico 20% e nenhum 1,6%. Complicado trabalhar na área de dados sem nenhum de inglês, né? Mas precisa melhorar isso aí. Consegue conversar de forma fluente em inglês, 51% sim, 48% não. Quantas línguas possui fluência? Apenas uma língua, que é eu assisti o vídeo ali, mas não prestei muita atenção nessa parte. Eu acredito que pelo menos um a mais, né? 46%, porque o nosso idioma já não contempla aqui. Duas a mais seria 3 idiomas, né? O nativo mais um, o nativo mais 2, o nativo mais 3 e mais de 3, né? Um poliglota, 1,33%. Cara, mais de 3 idiomas. O que a pessoa fala? Português, inglês, espanhol, mandarim, mais de 3, né? Teria que ter mais um aqui, sei lá. Programadores que trabalham no exterior voltariam ao Brasil? Não, 52%, talvez 31% e sim, 55%. Faixa salarial dos programadores que estão fora do Brasil. Então aqui, até R$1.000, de R$1.000 a R$2.000, de R$2.000 a R$3.000. De R$4 a R$5.000 tem uma pessoa que respondeu na área de dados, né? De 5 a 6, de 6 a 7 nada. Tem uma pessoa de 7 a R$9.000, até por causa do preço do dólar, né? De 12 a 15 mil tem um que não mora fora do Brasil. Que não voltaria a morar no Brasil. 2 voltaria e 1 talvez. De 15... Interessante aqui, ó, que de 20 a 30 mil não quer voltar mesmo, né? 4 não quer voltar, ninguém quer voltar e 2 talvez volte, né? Tá certo, quanto mais o salário sobe, mais difícil fica. Tem um talvez aqui, um não, e aqui um talvez e 2 não. Ou seja, conforme aqui a gente vê claramente a tendência, né? Conforme maior o salário, maior a certeza que a pessoa não quer voltar para o Brasil, né? Então a média do salarial que pretende voltar ao Brasil, 10, e média salarial dos que não pretendem voltar ao Brasil, 30 mil. Só que aqui a gente tem que fazer uma outra continha aqui, que é o seguinte: 10.500 dividido por 5. Ou seja, seria aí, se a pessoa está em reais, R$10.500, né, na verdade são $2.000, ou seja, 2.000 dinheiros, porque é estranho a gente converter assim, né? Porque se R$10.000 lá fora não é R$10.000 aqui no Brasil, você não compra as mesmas coisas, então deveria ser dinheiros, né? Então uma pessoa que ganha 2.000 dinheiros aqui no Brasil ganharia 2.000 dinheiros lá nos Estados Unidos, comprar as mesmas coisas. Com certeza com 2.000 dinheiros lá você compra muito mais coisas do que 2.000 dinheiros aqui no Brasil. E já o 30 mil aqui, vamos ver aqui, 30.400 dividido por 5 aqui, seriam 6.000 dinheiros. Quem tem um salário de R$6.000, né, 6.000 dinheiros aqui no Brasil, compra as mesmas coisas que quem tem 6.000 dinheiros lá fora? Não compra, né? Então essa sensação, esse poder de compra que faz bastante diferença, né? Então seria equivalente a alguém que ganha 6.000 aqui no Brasil, você está ganhando $6.000 lá nos Estados Unidos, né? Dá 30,4 quando você converte, que não deve converter. Média salarial por país, na área de dados, 8 participantes em Portugal responderam a pesquisa com a média de 24 mil, 2 na Espanha, 1 na Alemanha, 1 no Canadá, 1 na Colômbia, 1 nos Estados Unidos, 1 na França, 1 no Reino Unido, 1 no Singapura, e não tem mais. Tempo de experiência de TI,
De novo esse gráfico que mostra aqui as faixas, né, até R$1.000, de 1.000 a 2.000, de 2 a 3.000. Então aqui de 7 a 9.000 reais tem pelo menos um ano de experiência 2, 6 tem de 1 a 2, 2 a 4. Então a maior quantidade aqui é de 2 a 4 anos, tem 41 pessoas que responderam a pesquisa, que ganha de 7 a 9.000 reais, né, no tempo de experiência de TI, de 2 a 4 anos de experiência, aí ganha de 7 a 9.000 reais. Interessante. 5.000 reais em 6 meses, não é o que a maioria dos participantes na pesquisa apontou. Para chegar a essa faixa salarial é preciso ter em média 3 anos de experiência. Tempo para a primeira oportunidade, menos de um ano, 61%. Demorou menos de um ano para ter a primeira oportunidade na área de dados. Quantidade de processos seletivos da carreira, mais de 8, 46%, mais de 8 processos seletivos, de 2 a 4, 23%. Interessante. Tempo máximo em média na empresa, de 1 a 2%, 28, 25%, aqui está bem dividido, né? Tempo máximo, de 1 a 2 anos, 28%, e de 2 a 3 anos, 25%. Mais de 5 anos, mas 20% já ficou mais de 25 anos numa empresa na área de dados. Isso é muito, me surpreende, porque teve 151 respostas, né? Isso me surpreende bastante, porque principalmente na área de dados os projetos são mais curtos, né? Então a pessoa ficar tanto tempo numa empresa, num projeto de análise de dados é um tanto surpreendente. Tempo no seu trabalho atual, menos de um ano, 34%, entre 1 e 2 anos, 27%, 2 e 3 anos, mais de 5 anos, só 7%. Aqui a pessoa pode até ter ficado máximo, acho que aqui misturou um pouco, tá? O tempo máximo em uma empresa, o cara acabou respondendo, mas eu acho que era essa a mesma questão e eu que estou confundindo, né? Quanto foi o tempo que ele trabalhou na empresa? Então, mais de 5 anos, não quer dizer que foi especificamente na área de dados. E agora a pessoa está na área de dados, mas ela está na área de dados e então é menos de um ano, 34%, né? Não, mais de 5 anos na área de dados, bem baixo, 7,87%. Então, faz sentido, aqui faz mais sentido isso aqui. Participante entre entrevista mesmo trabalho, participa de entrevista mesmo trabalhando, sim, por óbvio, né? E não 32%. Com certeza a grande maioria participa assim de entrevista no mesmo trabalho, principalmente se estiver trabalhando no home office, né? Se sente preparado para resolver problemas no trabalho atual? 73% sim, muito bom. Não, 2%. Já sentiu que tecnologias não é para você? Não, 53%. Sim, 46%. Quem nunca, né? Se sente estimulado e recompensado por trabalhar com tecnologia? Sim, 80%. Parcialmente, 17,87%, e não 1,6%. Sim, sente recompensado. É que mulher de malandro, né, cara? A gente apanha, mas a gente, quando resolve o problema lá e vê funcionando, é muito satisfatório. Então, é alto sim a satisfação. Forma como conseguiu a oportunidade atual. LinkedIn, 31%, aqui já está bem equilibrado, né? 31%, 20% indicação pessoal. Ou seja, indicação pessoal na área de dados é muito forte, né? O pessoal acaba indicando muito aí essa questão da indicação pessoal. Site de vaga, 18% também é bem alto. E também é meio natural, né? A pessoa tem lá uma empresa que trabalha com dados, ela quer trabalhar nessa área, ela vai atrás, entra lá no site, entra em contato com a empresa e tal. Então, network e indicação pessoal aqui meio que se soma, né, e aí acaba superando o LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn é muito importante, você ter o seu LinkedIn atualizado, mas se você conhece alguém ou participa de reuniões, grupos de WhatsApp, network, é participativo, é muito importante na área de dados. A gente pode considerar aí 33% para poder acaba superando o LinkedIn aí no caso do network e indicação na área de dados, né? Contato via recrutador, eventos, podcast. A idade importa na programação? Idade dos programadores, de 25 a 34 anos, 52%.
De 18 a 24, 27%. De 35 a 44, 16%. Principalmente na área de dados, acho que a idade importa bastante por causa da experiência e conhecimento do negócio, né? Para analisar dados somente técnicos, somente programação, não é suficiente. Então, com certeza, isso aqui faz bastante sentido, apesar de 700, quase 800 respostas não ser uma amostra tão grande, mas faz bastante sentido sim que na área de dados você tenha pessoas mais 25 anos, né? 25 anos ou mais, porque você precisa muito de outros conhecimentos, outras experiências para poder trabalhar com análise de dados, então isso é interessante. Fizeram transição de carreira para programação? Não, 56. Transição. Que era da área de negócio, não é da área de negócio. Que aqui tem um viés muito forte do código-fonte TV, que eles são da área de programação, então a quantidade de respostas é muito da área de programação. Mas na área de dados eu tenho certeza que isso aqui é bem menos, né? Que a pessoa é formada em outras áreas e acaba indo para a área de dados, um volume muito grande para a área de análise de dados e tal, as ferramentas de análise de dados. Faz transição de carreira 40%. E não ainda estou em transição de carreira, 3%. De 13 a 17 anos, 18 a 24, aqui é a média salarial por idade, né? Por idade importa na programação. É isso mesmo. De 25 a 34 anos, 9 mil, de 35. Então também, né? Nitidamente, 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 14, vai subindo, né? Aí de 45 a 54 anos é o ápice. E aí, no caso aqui de 55 a 64, acaba tendo uma queda, mas eu acredito que essa queda na média aqui é mais pela quantidade de respostas de pessoas que ainda estão trabalhando após os 55 anos, 64 anos aí na área de dados, né? E depois de 65 anos. Então, como diminui a quantidade de pessoas, geralmente já não são cargos de analista de dados, o cara não está trabalhando como analista de dados, aqui ele passou dos 50 anos ali, provavelmente ele já está no cargo de gestão, tal, não no cargo de programação, né? Média salarial por estados do Brasil: São Paulo, maior, não maior salário, né? Maior quantidade de participantes aqui, é importante destacar, eles destacaram muito isso aqui. Então, 265 participantes deu 9 mil, Minas Gerais 71 participantes, Paraná 67 participantes deu 7 mil, Rio de Janeiro, Santa Catarina, então 7.500 aqui, média salarial na área de dados por estado. Tem outros estados aqui, cadê Alagoas? Alagoas, R$ 5.400 aqui, 8 participantes. Piauí, Rondônia, Pará, Tocantins. Então, nível geral de satisfação. Satisfação com a renda atual, 40% está satisfeito. Insatisfeito, 31%. Muito satisfeito, 10%. Então, satisfeito e muito satisfeito dá aí 50%, passa de 50% a 51%. Satisfeito e muito satisfeito. Insatisfeito e muito insatisfeito dá aí 37%, né, 38%. Então, realmente, pessoal, na área de dados os salários são maiores, então acaba ficando mais satisfeito, né? Estão satisfeitos com o stack de tecnologia? Sim, está 75% satisfeito. Não, 24%. Deixa nos comentários aí, você está satisfeito de trabalhar com a ferramenta que você trabalha? Qual é a ferramenta? Escreve aí, Python e sim, estou satisfeito, não estou satisfeito. Clique, Power BI, deixa nos comentários aí qual é a ferramenta que você trabalha, se você está satisfeito ou não está satisfeito. Se quiser colocar o porquê também, pode colocar. Setor de atuação privado, 93% dos participantes da área de dados trabalham no setor privado aí, né? 4,9% no setor público e terceiro setor, que são ONGs e etc, né? 2%. Então, temos que ver isso aqui, é uma grande oportunidade, terceiro setor aí, pouca participação na área de dados, são bem carentes de ferramenta, principalmente o pessoal da área de Python, né? Tem um grande espaço aqui. No setor privado, normal ser maior sempre, né? Segmento de mercado: agricultura, 3%,
Comunicação e mídia, 2.3. Construção e engenharia. Entretenimento, games. Área de dados com games, de 4 a 5 mil reais. Uma pessoa. Governo e administração pública, imobiliária, indústria, produtos de software, recursos terceirizados, bem interessante aqui, ó, varejo, vai ficar diminuindo. Atuação em startup, sim, 19%, 80% não. Interessante, né? O pessoal da área de dados deveria atuar mais em startup, mas a startup eu acho que é muito iniciante para poder ter muita demanda de dados, deveria ter mais, e aí acaba tendo menos, né? O pessoal acaba trabalhando mais em empresas já consolidadas, empresas maiores, tem mais dados, tem mais demanda de dados e tudo mais, né? Uso de inteligência artificial, 89% sim, 10% não. Confia na qualidade do código, parcialmente 42%, e 36% confia. Então tá alta confiança aí nas inteligências artificiais para fazer código na área de dados, né? Sensação maior de produtividade com IA, sim. Sobre o uso de IA no desenvolvimento adequado, sim. Provavelmente eu já deixei no começo do vídeo aí, né, a minha experiência com inteligência artificial, não na área de dados, na minha área, mas com recursos adicionais que a gente precisa fazer às vezes para poder ter os dados ou fazer alguma tratativa nos dados, realmente e que não é o nosso foco, né? Então acaba sendo interessante o uso da inteligência artificial, sim. Ferramenta de inteligência mais usada, 72% ChatGPT, nenhuma 8%, GitHub Copilot 6%, Microsoft Copilot 3,73%, Gemini. E aí, claro, tem um monte aqui que eu duvido. Isso aqui é o pessoal, uma pessoa que trabalha com essa ferramenta ou desenvolve essa ferramenta foi e respondeu. Média salarial por linguagem de tecnologia, Python em primeiro lugar com a quantidade de resposta, não com o salário, né? 473 participantes responderam que trabalham com Python, 161 com SQL, Low Code 17 e PLSQL 16. Esse danado aqui que eu usei na inteligência artificial, o PLSQL, para ela poder gerar o código aqui, né? Que é R, outra, JavaScript, TSQL, Scala, C#, Go, No Code, Java, PHP, Assembly, Lua, VBA, C#, Ruby, HTML e CSS como linguagem ou tecnologia, Clipper Julia, linguagem Julia, um participante, Shell Script, programador 4GL, TypeScript e Visual Basic 6. Então aqui de linguagem de programação e tecnologia não teve, Visual Basic, não teve nada do AQL aqui, né? Lua, Assembly, PHP, No Code, Go, C#, Low Code, outra. 11 participantes respondeu outra. Scala, TSQL, RSQL, Python, PLSQL. Aqui, linguagem ou tecnologia, deveria aparecer o AQL aqui, né? Mas deve ter sido classificado como Low Code ou No Code. Vamos descer mais um pouco aqui. Média salarial por framework. Pandas, Spark. Tá aqui o Click em 7º lugar. Olha lá, 31 participantes respondeu aqui de Click. Então, sim, o Click apareceu aqui na linguagem de programação, né? E teve 31 participantes com a média salarial de 10 mil reais aí, porque o pessoal que trabalha com Click na área de dados. Programador Power BI, Microsoft Power BI teve 99 participantes, uma média salarial de 6.200 aqui. PyTorch, né? Nenhuma linguagem, 72% nenhum framework. Flask, NumPy. Interessante o Click aparecer como framework, né? Não deveria aparecer como ferramenta. Bubble, aqui, Bubble,
Hub and Rails, React. E é isso. Pô, show de bola. Legal, cara. Legal que o Click apareceu aqui como framework. Deveria aparecer o AQL ali como linguagem, mas deve ter sido agrupada como coisa. E interessante de ver que o Click está em 7º lugar aqui como linguagem de programação, com 31 participantes. Obrigado aí, pessoal, que por acaso tenha visto minhas postagens e tenha respondido. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa pesquisa. Eu vou colocar o link da pesquisa aqui na descrição do vídeo também. E um abraço, até o próximo vídeo. Mas tá estranho isso aqui, né, cara? Porque era para aparecer mais pessoas de clique aqui. Deixa eu limpar os filtros aqui, ó. Limpar filtro. Ô, pessoal, ó, isso aqui tá bloqueado. Tu coloca essa barrinha travada aqui, porque você vai descendo na pesquisa aqui, você quer limpar e filtrar outra coisa, você pode. Então deixa essa barrinha fixa aqui. Não. Deixa essa barrinha fixa aqui em cima. Beleza? Cadê o clique? Framework. Olha lá. No geral, o clique vai aparecer só em 48º, 32 participantes. Então teve mais participantes que respondeu clique, mas não como na área de dados, né? Porque se no geral o clique teve 32 participantes aqui de ferramenta clique, como é que na área de dados teve 31? Só uma pessoa a mais. Uma pessoa respondeu que trabalha com clique que não é da área de dados. Até o próximo vídeo.